breve tangente aqui, bem breve. Não dá dizer que nem foi uma curva, foi só um... Paramos aquela na área de escape da rodovia, só pra olhar, bater a foto da vista e pum. A galera gosta também. Gosta. Boston Celtics aí. Marcilov, é crise, não é crise? É preocupante, não é preocupante? Cara, como você vê? Não me preocupa, tá não me preocupa. Não é que tá tranquilo, o leste tá tranquilo pro Boston Celtics. Você acabou até de trazer o panorama aí dos Sixers, né? E que sim, há uma possibilidade, dependendo, obviamente, do desempenho ruim do Celtics e um bom desempenho dos Sixers, de passar. Mas eu não vejo, não me preocupa não, pelo menos esses últimos jogos aí que o Celtics acabou perdendo, né? Até porque não jogou tão mal também, né? O diferente do Denver, né? O Denver apresentou muito mais dificuldade, enfim. Esse jogo, inclusive, do Rockets, né? Por incrível que pareça, eu estava até falando com o Nolasco ontem, né? Foi uma derrota doída pelo momento do Rockets na temporada e do Celtics, que são duas campanhas totalmente distintas, né? Mas é um jogo de basquete, né? E que situações como aquela pode acontecer, né? A gente tá falando do mais alto nível de jogadores, de times, de elencos, né? De excelência mesmo de basquete. Então pode acontecer, né? Eu tava até brincando com o Léo, falando que tava numa resenha com o Lucas Davi, e ele falou assim que às vezes a gente tem que parar, e eu concordo com isso, de imaginar que NBA é jogo de campeonato interclasse, né? Que a quinta série pega a oitava, a nona, que é os caras já 3 anos mais velhos e 50 centímetros a mais, que dá porrada em todo mundo, né? A NBA tem muito disso, né? E o Boston não jogou mal, né? O Rockets jogou bem. O Rockets jogou bem ontem também contra o seu Lakers. Inclusive o Lakers apresentou ali dificuldades que são preocupantes, tá? Principalmente nessa reta a final. dificuldade mais preocupante. Não tava nem com o AD nem com o LeBron em quadra. E essa é a dificuldade mais preocupante do Lakers. Enfim. Com certeza. Passando pano aí. Tá passando. Perdeu pro Rockets, liga o alerta. Não tô passando pano. É muito preocupante o fato de que, mesmo nessa fase importantíssima, que toda vez é a disputa do Lakers em ficar 50% na temporada. As últimas 2 vezes que teve a oportunidade, o AD decepcionou. Uma vez jogando muito mal contra o Knicks, jogou muito mal e perdeu, e daí ficou 2 jogos abaixo. Aí teve uma vitória legal agora no primeiro jogo do back-to-back, ficou de novo a um jogo de 500, e aí back-to-back, ele não jogou a segunda perna contra o Houston e a gente não conseguiu ganhar do Houston sem AD, já que tá sem LeBron. E é assim, cara, a gente precisava de você em quadra. Beleza, é uma questão médica, eles já decidiram que não vão arriscar o Anthony Davis, então back-to-back não ia jogar. Eu achei que escolheram a perna certa, porque ganhou o jogo difícil com o Anthony Davis e poderia ter ganhado o jogo fácil sem ele. Foi por 2 pontos, foi por pouco. O primeiro quarto foi desastroso do Lakers e tal. Só que, cara, assim, Anthony Davis, beleza, mas então não faz mais um jogo igual ao do Knicks, cara. Você não pode, mas você tem que destruir. E de fato, na terça-feira ele destruiu, né? Ele jogou muito terça-feira. Só que aí na quarta não joga e tal. Então o Lakers chegou a buscar uma diferença de 14 pontos, isso, né? No terceiro período, se não me falha a memória. Depois não conseguiu mais. Foi o único momento, assim, que o Lakers conseguiu alguma coisa no jogo. Voltando aqui pro Celtics... Você permite? Ele vai. Ele começa a falar de Lakers. Tava nas minhas anotações falar de Davis versus back-to-back versus 500. mesmo. Viu? Você conseguiu, cara. Parabéns. Boa. Conseguiu encaixar. Batei todas as minhas anotações, Katz. Me agradeça por isso. Mas mancomunado, vai. Se a gente imaginar... Eu falo que não preocupa porque eu acho que o Boston não vem jogando tão mal ao ponto de dizer, olha esses caras aí. Eu acho que a gente só tem esse tipo de reação. O Boston perdendo, olha isso. O Sixers vai passar... porque a situação envolvendo o Boston, pelo menos nesses últimos jogos, de ser ultrapassado por um Bucks que tá apresentando o melhor basquete da liga no momento, num time que teve uma sequência, que não perdeu no mês de fevereiro, que teve uma sequência de 16 jogos que foi ali do fim do mês de janeiro até o início desse mês de março, você ser passado pelo Bucks, né? Coloca o Boston Celtics, tipo, e aí, perdeu o gás? Não conseguiu alcançar mais o Bucks? Não, é o Bucks que acendeu a fornalha ali, tipo, não precisou nem de gás. Foi a lenha mesmo. Fazendo uma referência à nossa thumb aqui. Isso aí. Claro, do gás. Acabou o gás. Acabou o gás. Né? O Bucks que ligou o nitro.
O Bucks que... Não, e a gente até esperava, Pegou a né? estrelinha no Pegou a Mario Kart. estrelinha. Você lembra daquele momento em que o Boston Celtics nadando de braçada na liderança, o Bucks não tinha engrenado ainda, acho que ele tava uns 3, 4 jogos na frente, e o Celtics perde, inclusive pro seu Magic, 2 jogos. Se eu não me engano, não sei se foram os 2 no TD Garden, não lembro, mas um deles O foi no Orlando TD ganhou 3 Garden. seguidos do Celtics. Então tem. Então mas teve um que foram 2 jogos seguidos. Né? E se eu não me engano, acho que os 2 foram no TD Garden. Eu tava na TNT esse dia, com o Otávio, isso foi legal. Você fez? Orlando, eu fiz não. Ah, Mas foi o passou o resultado sim. ali. Mas Sim. uma dessas aí. Sim, e ele perde também nessa mesma semana pro Pacers. Acho que foi ali. Não sei se foi um pouco antes do Natal ou depois do Natal. Isso aí talvez tenha sido início de janeiro, ali, tipo, primeira semana. Então já tinha rolado muita coisa da temporada. E foi um momento que a gente até falou assim, pô, mas o Celtics é normal, um time que começou no pau ali, ia dar aquela... Ninguém consegue manter o ritmo de jogar com intensidade o tempo todo, ia ter essa oscilação normal. Esse momento do Celtics, eu vejo assim, a gente só tá falando em preocupação porque o Bucks disparou e porque o Sixers tá na cola, entendeu? Mas se fosse na situação reversa, se o Celtics estivesse passando esse momento, mas na liderança de conferência, a gente nem estaria falando de preocupação. Estaria falando, os caras tirando o pé mesmo, porque quer ir todo mundo saudável para os playoffs. Então, não me preocupa o Boston Celtics nesse momento, esses jogos, nessas derrotas, né, que não foram com mau desempenho. Sim, foram derrotas, não vou dizer comuns, né, porque o Boston tem um time melhor do que os adversários que ele perdeu, principalmente o Rockets, mas foi um jogo que o Rockets foi muito bem, né, então não me preocupa se Não essa tá é a pergunta, e eu acho que não perdeu o gás, não. Gás cheio aqui, nada de refrigerante 3 litros. E você está preocupado, Rafael Cardone e o Firo? Cara, eu tô preocupado, porque... Gui Gaspari vai ficar chateado, você tinha que estar feliz com tropeços. Tá, né? tudo bem. Mas não, eu tô preocupado com a questão do Boston. Eles começaram a temporada assim, arrebentando tudo, né? Ganhando 80% dos jogos no começo. E aquela época que tava um ataque histórico, né? Eles estavam com o melhor ataque da história, blá, 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 blá. E a temporada deles muda muito, né? Você pegar, eles foram de primeira defesa e 20º... Primeiro ataque, 20ª defesa. Eles vão pra um ataque ali de meio do pacote, 16º, num certo período. Eu dividi aqui primeiros 20 jogos, últimos 40 jogos. Então, o ataque vai de primeiro para 16º e a defesa vai de 20º para 4º. Ou seja, eles voltam a ser um ataque meia boca e uma puta defesa, que foi a fórmula do ano passado que levou eles até a final de conferência. Isso vai ter muito a ver com também Robert Williams. Isso. É muito Robert Williams voltando. Robert Williams está fora do começo da temporada. Outro time que teve um efeito parecido foi o Memphis com o Jaren Jackson. O Memphis começa o ano bem com um puta ataque e uma defesa ruim. Depois vira um ataque meia boca com uma defesa incrível, a melhor defesa da NBA. Só que no caso do Boston, não é a melhor defesa da NBA, é a 4ª melhor, sabe? Não é a defesa elite que, aniquila os adversários e tal. Não, é a 4ª melhor defesa, uma boa defesa e um ataque bem meia boca. Essa é uma fórmula que eu não acho tão vencedora. Eu acho que se for a melhor, segunda melhor defesa, é um outro papo. Nesse período agora, nesses últimos 8 jogos, o ataque deles, assim, eles não conseguem fazer cesta. O ataque tá horroroso. É o 24º ataque no mês de março. E ainda é a 3ª defesa. A defesa segue muito boa. Então o problema tá no ataque. E dentro disso de problema no ataque, é aí que tá a minha preocupação real. Porque quando começou a temporada, o que tava me fazendo, acima de tudo, pôr fé no Boston? O Jason Tatum. Eu tava olhando pro Tatum no começo da temporada e falando, cara, ele tá diferente. Ele tá mais agressivo, ele tá tomando decisões melhores, ele toma as decisões mais rápido, ele tá mais forte, ele vai mais pra linha do lance livre, ele tá fazendo tudo que a gente queria dele, que faltou ali nos playoffs do ano passado. E, cara, não tem jeito, NBA... O time é muito importante, tudo é muito importante, mas por que o Mesa não põe fé nesse projeto do Bulls de jeito nenhum? Porque ele acha que o DeMar DeRozan é o melhor jogador e ele acha que um time que o melhor jogador é o DeMar DeRozan não vai pra lugar nenhum. E se você disser que o melhor jogador é o Lavine, você também não vai pra lugar nenhum. Óbvio. E aqui no Boston, óbvio que o Tatum tá em outra prateleira em relação a isso, mas você vai tão longe quanto o seu melhor jogador vai te levar. E ficou claro nos playoffs do ano passado que o Tatum simplesmente não estava pronto. Ele ainda não tá. Não quer dizer que ele não vai chegar lá. Tudo indica que ele vai chegar lá. Ele ainda tem 25 anos. Mas no começo do ano, dessa temporada, me parecia que ele, aprendeu com o pau que ele tomou na final, com a atuação bem decepcionante dele na final,
e voltou diferente. E agora, vendo esses, sei lá, o último 1 mês e meio, 2 do Tatum, não é só essa fase atual. Cara, eu não tô vendo nele essa super estrela que tá naquele primeiríssimo patamar e que põe o jogo no braço e tal. A maioria dos jogos que eu vejo do Celtics ainda é, na hora H, o Jaylen Brown, Sim. o cara do time, e eu não acho que é o Jaylen Brown que vai te levar ao título. Tem que ser o Jason Tatum, e eu não tô vendo esse Tatum. É essa a minha principal preocupação em relação ao Boston Celtics. Ontem, e isso que você falou do Tatum, eu assisti a reta final do jogo ontem, né? O Boston, eu acho que tava com uma vantagem boa e o Minnesota, de, sei lá, 8 pontos, 9 pontos quando eu liguei. E o Minnesota encostou e foi um jogo equilibrado até o fim. O Tatum, ele não pegou na bola nos últimos 6 minutos. O McDaniels, tipo, cara, ele não pegou na bola. E ele aceita. Aceita. Tudo bem, é difícil. O McDaniels é um dos melhores da NBA em negar o passe. Tipo, porque ele é muito comprido, ele é muito rápido e tal. Mas e aí, mano? E aí, quem decidiu o jogo foi o Marcus Smart, e eu odeio quando isso acontece. Porque ele meteu, acho que umas 2... Tipo, foi aquela coisa, o Minnesota cortando, e o Smart deve ter feito as 2 bolinhas importantes que acabaram sendo as definitivas pra vantagem. E eu não confio em nada nisso, eu não quero o Smart com a bola na mão nessa hora. A maioria das vezes vai dar ruim. Não, claro, a defesa oferecia isso, era o McDaniels pegando o Tatum no meio da quadra e tentando fechar o passe, e aí o Smart também, que não é aquele melhor... Ele veio e ele decide, tá? Então, ontem funcionou. Isso me assusta demais. Então, minha preocupação com o Boston, tipo... Eu tô meio que dane-se onde eles vão terminar na temporada regular. Tipo, primeiro, eu acho que o que o Marcelo falou... já era, eu acho que eles não O que o Marcelo pegam, falou é muito na pinta, assim, tipo... Então, é uma crise porque a comparação do lado tá muito sinistra. É o Bucks jogando como o melhor time da NBA no último mês, e os Sixers tentando alcançar ali. Não, inclusive em março eu peguei o net rating dos times em março. O Boston é o 9º, com mais 2,3% em posses. O primeiro é o Sixers, com mais 9,9% em posses. Net rating é o saldo de pontos, né? Você tá pontuando o Boston 2,3 pontos a mais que os adversários a cada 100 posses. E, em tese, um jogo deveria ter umas 100 posses. E o Sixers é o primeiro com mais 9,9. E o Bucks é o segundo com mais 6,5. São os 2 melhores times, são justamente seus adversários no leste. Então, o que o Marcelo falou é muito apropriado. De fato, essa crise em si, esse momento, é muito natural e ele parece mais grave quando colocado, né, ao lado dos 2 principais rivais dele. Aí torna tudo mais alarmante. Mas eu não acho que essa sequência... Eu acho que essa sequência é ruim por quê? Porque Robert Williams, o suposto Robert Williams, ele é importante. De novo, você não conta com o cara e tal. Isso. O Smart, ele não tava jogando bem. Fisicamente, ele não tá muito bem. Aproveitamento, não. Apesar que ontem ele tirou da cartola as bolas decisivas, não é algo que eu confio. E minha questão com o Boston é... do que eu vi do Boston recentemente, é fechar o jogo. Eles têm dificuldade em fechar jogo. Quando chega na reta final, eles não desenham jogada. Parece que, tipo, deixa eu tentar dar pro Tatum. Não deu pra dar pro Tatum. Putz, o que eu faço, sabe? Não tem uma definição muito, não tem um esquema tático. E a gente já viu tantas vezes isso. O ano passado, eu acho que o Boston, ele ganhava de todo mundo de lavada. Mas quando ia pra reta final, tipo, ficava aquele jogo... Ele era o pior time em clutch time. Porque é isso, aí fica na dificuldade, eles não criam nada. Então, isso me assusta, é o que mais me assusta pro Boston... Pra pós-temporada. Não é o 3º lugar, não é cair pro 4º, não é... Profundidade do elenco. Pô, esse elenco é o melhor elenco da NBA. É o melhor elenco da NBA. O meu medo é o medo de sempre. Isso eu só vou descobrir nos playoffs. Se esse time vai conseguir executar na hora mais difícil das partidas e etc e tal. E claro, também tem a ver com o Tatum, que é quem você espera que te carregue nessa reta final. Então... eu acho que essa sequência aí estão sendo alguns flashes de um problema que já foi recorrente ali. E nessa falta de criação na reta final de jogo, eu não tô vendo o Mazzulla também com uma coragem de bancar o Smart, por exemplo. Ele não. O Bill Simmons fala que o pai dele, todo jogo, ele falou, meu pai deve ter colocado. O pai do Bill Simmons. O Bill Simmons, ele é fã do Celtics por causa do pai dele. O pai dele levava ele quando ele tinha 5 anos. Já foi nos podcasts do Bill Simmons. Isso.
E ele falou, acho que meu pai tá ele tá com um serviço de mensagem automático. Porque todo fim do jogo ele me manda mensagem. Por que o Derrick White não tá em quadra? Por que o Smart não vai pro banco? Então você tem White, você tem Brogdon, e às vezes colocar um desses caras no lugar do Smart vai ajudar a bola a girar mais, a rodar uma jogada melhor, tomar uma decisão melhorzinha ali na hora. Não sei. Então, assim, é que tem essa questão do Smart. que ele é o líder, né? Ser importante. Jogador de defesa do ano. Tem um monte de coisa que você quer levantar o cara pros playoffs. Por isso que eu quero ver playoff. Vai chegar um jogo que você viu que o Smart não tá fazendo... naquela hora ele vai ter a coragem de falar, não, mano, você vai tentar os últimos 8 minutos, dane-se. O Brogdon tá bem. Ter a coragem de tirar, porque não é que, você vai precisar tirar necessariamente. Não, vai ter jogo que você tem que fechar com o Smart. Mas talvez tenha jogo que seja uma boa você não fechar com o Smart. E aí, você vai ter a coragem. Ainda mais quando você tem opção. Você tem o sexto homem do ano no seu banco. O segundo... Vai ter 80 sexto homem esse ano. Não, mas ele é o segundo favorito. O Brogdon é o segundo favorito. E o Malik Monk, tá como? Não, tá bem abaixo. O terceiro favorito é o meu queridíssimo Crazy Eyes Bobby Portis. Então o Westbrook acabou aquela... Não, o Westbrook já era. Ah, e depois que eu vi que a gente tinha uma aposta sua de Westbrook sexto homem, a gente podia ter feito cash out com lucro quando ainda era tempo. Se ele permanecesse no Lakers, pra mim seria o sexto homem nessa função de vir do banco. Ele não vai estar jogando votaria nele de jeito ele ia ganhar. eu não sei. Ele ia ganhar. Eu não sei se ele ia ganhar. Eu nunca votaria, nunca. Eu não votaria nele porque sexto homem... Eu não quero que ele feche o jogo nunca. E você tá doido pra se livrar dele. Você tá doido. Isso aí depois contra. Perde os minutos dele. É irado. Então. Puta sexto homem. Mas você imaginar um cenário aí de segunda rodada de playoff nesse leste, com Bucks e Cavs numa ponta e Celtics e Sixers na outra? O Celtics... Eu tô falando que eu não vejo preocupação no Celtics nessa reta final, que foi a pergunta que vocês fizeram. Preocupa nessa reta final? Não. Nos playoffs, você já pega um cenário, pelo que vem apresentando, até pelo que você colocou, e principalmente dessa questão do Marcus Smart, né? A gente já começa a ver... A gente não consegue mais apontar Celtics e Bucks como os favoritos à final de conferência, né? O Sixers tá voando. Isso. Não, e fora outra coisa, o que é preocupante nessa sequência que eles estão 5-5 nos últimos 10 jogos é o fato de que eles perderam o primeiro lugar do leste. O primeiro lugar do leste é muito importante esse ano. Sim. Porque você vai ter um caminho bem mais fácil até a final da conferência. Na segunda rodada você pegar o Cleveland. Isso. Ou o Knicks. Ou uma situação melhor ainda, que seja o Knicks, o Brooklyn, ou quem quer que seja. Provavelmente o Cleveland ou o Knicks ali numa segunda rodada, que é muito melhor do que você pegar ou Boston, ou Bucks, ou Sixers. Isso. E, a gente viu ano passado esse leste encardido, como foi difícil pro Boston jogar a final da NBA contra o time do Oeste. Você vê que ele tinha passado por 2 séries de 7 jogos contra Miami e Bucks. Contra Bucks e Miami, né, no caso. E daí, você ficar em segundo ou terceiro, é quase garantido que, pra você ser campeão do Leste, você de novo vai passar por 2 séries de 7 jogos das mais difíceis. Você vai ter que bater o Sixers e o Bucks. Você deveria muito querer ficar com... Era seu. Você largou, cara, 26-4, sei lá, na temporada, o Boston. Era seu esse primeiro lugar. Você tinha que ter segurado esse primeiro lugar. Perder isso, cara, é muito importante, assim, é muito importante e vai fazer uma falta danada. Então é mais uma coisa que preocupa muito, sim, pro Boston Celtics. Perder esse primeiro lugar. Crise. É isso, gente. Fica assunto Boston. Vamos fazer a mesma coisa, vai? Braba. Não. O que eu fiz no último é... Onde terminará Boston Celtics, Rafael Cardone e o Firu? Mais assertivo, por favor. Terceiro lugar no leste. Não, eu tô falando de playoff, mas tudo bem. Não. Terceiro lugar no leste, cai no segundo round. Pro Sixers. Ou pro Bucks, qualquer um dos dois. Você ainda acha que o Sixers pode buscar o Bucks? Pode. Olha só. Seu barco nunca esteve tão alto aqui. Desde o início da temporada. Nunca abandonei o barco do Sixers. Não abandonei. De campeão? Sim, não abandonei. Rafael Cardone e o Firu. Não abandonei. Tá bom. Não abandonei. Não abandonou, ele tá aí. Sério, não abandonei. Batom aqui na gola. Não. A audiência tá de prova. Não abandonei o Sixers campeão do leste. Tá chegando gente no seu barco.
Tá chegando gente ali. Esse aqui quase teve um treco. Perninha, foi viajar bem na hora que tava começando a nossa virada de marca, temporada, tudo. E aí caiu no meu colo fazer um palpite oficial da casa, da Toco TV, numa postagem ali em parceria com a KTO, de nossos palpites pra temporada. Quem ia ser MVP, quem ia ser campeão. Eu coloquei campeão. Sixers. Do leste, Não, eu Sixers. olho. Da NBA. Eu olho a postagem no site da KTO, a gente tentando Da criar NBA. uma marca tal, não sei o que, né? Aí eu vejo que. Opa! Estourar a bomba. Estouramos. Estouramos o tempo. Na minha surpresa, eu olho. Minha empresa apostando no Sixers. Eu falo, caramba. Bom, Aquelas meu projeções... Ah, não, pode completar. Não, meu palpite, então, atualmente pro Boston é cair na segunda rodada. Eu acho que os outros dois times são melhores. Eu ponho mais fé nesses outros dois times. E ficar em terceiro no leste. Boa. Eu só queria comentar do seu palpite do Sixers, que foi o meu também antes da temporada começar. Claro que a gente faz palpite de temporada... Olha lá, hein? Caramba, os caras tão fechadaços. Não, calma. Aí ele fez o cash out. Eu falei, ó, antes da temporada começar, a gente faz essa projeção, obviamente, de acordo com que as equipes, como elas se movimentam, como elas terminaram a temporada anterior, né? Eu coloquei o Sixers como campeão do leste, enfrentando na final, sabe quem? O Clippers, tá? Pela montagem de elenco. Passa, hein? Né? Ele tava alto no coração das pessoas. Mas isso antes da temporada começar, a projeção que a gente faz. É claro, muita coisa acontece. Hoje, acho que é difícil as pessoas não apontarem o Bucks como principal favorito dessa conferência leste, pelo que vem apresentando. Ok. Tem pessoas que apontavam o Bucks desde antes da temporada como favorito. E Você campeão. colocou, né? Sim. Não, justo, lógico. Não, e né? tudo pode acontecer. Não tô... E é um time bem mais Não tô experiente. entendendo. O Não tô Sixers... entendendo essa volta olímpica antes do fato ser consumado. Calma. Às vezes eu já tô dando volta olímpica ali. É que nem quando eu ganhei o prêmio de física sobre vocês. A gente deu a volta olímpica no ano inteiro, no ano letivo inteiro, falando: a gente vai ganhar esse prêmio, a gente vai ganhar esse prêmio, a gente vai ganhar esse prêmio. E aí foi lá e ganhou o prêmio. Você vê o quanto esse prêmio volta aqui. E o Bucks parece que tá bem mais consciente e convicto nessa temporada do que a própria temporada do título, né? Tá um pouco mais pro. Tá um pouco mais já ser profundo, campeão né? e ter mais profundidade. O Brook Lopes tá jogando, mano. O Brook Lopes, velho, é tipo. Ele deveria ser o most improved. É que eu vi as médias e não muda nada. Então. Mas, mano, eu olhei e falei, cara, esse cara tem que ser o most improved player. Porque eu tô olhando o Brook Lopes de uma maneira como eu nunca vi antes. É assim, surreal ele ter virado o que ele era e o que ele é hoje. Não, o Lakers chutou ele. Tipo, E ali eu já achei cagada. Mas não, mas tudo bem. Não tô dizendo que foi sim. certo ou errado, mas ele chegou ao ponto de ser chutado. Lógico. Ele chegou no Bucks como, tipo, legal, olha o Brook Lopes aí. Então, eu concordo, mas Marcelo, você foi de Boston, termina onde? Na regular, acho que mantém a segunda. Nos playoffs, dentro daquele cenário que dentro da realidade de hoje da tabela de classificação, Vamos de Sixers. a realidade pode ser que o Boston encare um Sixers numa segunda rodada. E aí eu tenho minhas dúvidas sobre o avanço do Boston Celtics, né? Então, dentro dessa ideia, Boston fica na segunda rodada. Você achou que não ia? Já achou que não ia? do muro. Eu tô mantendo meu Sixers no palpite inicial. Não, Mas concordo. eu acredito que o Bucks é mais favorito que o Não, eu Sixers. já ia falar. E o palpite? Entendeu? E você, No garotão? pique, o Boston termina em segundo no leste e termina em segundo no leste nos playoffs também. Vai cair na final de conferência pro Milwaukee Bucks. Boa. Então, é isso. Odeia os Sixers. O Six... Nesse cenário contra o Sixers, você apostaria no Celtics. Não, pra mim, moedinha ali, eu não sei. Não sei. Mas, Vamos lá? pra ser diferente também, né? Falar a mesma coisa que todo mundo não ia ser muito legal. Brabinha? Olha. Não, vem. Vai. Ao invés de fechar o programa, você vai. É o momento Shams BR. Manda. Primeiramente, uma ótima tarde. Ó,